Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Milene. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os verbos. Nas aulas passadas, a professora Delane, em suas explicações, falou um pouco sobre os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que seguem regrinhas básicas de regularidade em suas conjugações, lembram? Mantém o radical, mantém a vogal temática. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre os verbos irregulares. Os verbos irregulares são, então, os verbos que encaixam totalmente nos três paradigmas de conjugação existentes: a primeira, a segunda e a terceira. Esta irregularidade pode se manifestar tanto no radical quanto nas terminações. Nós vamos ver que, embora não exista regras para a conjugação verbal de verbos irregulares, e por isso eles são chamados de verbos irregulares, é possível agrupar alguns verbos que apresentam alguns padrões semelhantes de irregularidade. Isso nós vamos ver, ok? Não é necessário decorar nada neste momento, somente prestar atenção nas terminações e conjugações dos verbos. Os primeiros verbos que nós vamos ver são os verbos anômalos. Nós já falamos um pouquinho sobre os verbos anômalos lá no início, quando nós vimos as noções gerais sobre os verbos. Verbos anômalos são aqueles que apresentam radicais diferentes em suas conjugações. Como exemplo, nós temos os verbos ser e o verbo ir. Prestem atenção. Verbo ser, no presente do indicativo, eu sou. No pretérito imperfeito do indicativo, eu era. No pretérito perfeito do indicativo, eu fui. No pretérito mais que perfeito do indicativo, eu fora. No futuro do presente do indicativo, eu serei. No futuro do pretérito do indicativo, eu seria. No presente do subjuntivo, que eu seja. No pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu fosse. No futuro do subjuntivo, quando eu for. Verbo ir. Eu vou no presente do indicativo. Eu ia no pretérito imperfeito do indicativo. Eu fui no pretérito perfeito do indicativo. Eu fora no pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu irei no futuro do presente do indicativo. Eu iria no futuro do presente do indicativo. Que eu vá no presente do subjuntivo. Se eu fosse no pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando eu for no futuro do subjuntivo. Percebam que não há nenhuma regularidade em relação à sua conjunção. Há diversos radicais nas mais diversas conjugações, nas mais diversas conjugações de tempo verbal. Percebam, então, que não há uma regularidade. Por isso, esses dois verbos são considerados anômalos. Isso é legal de saber, ok? Que os dois verbos, o verbo ser e o verbo ir, são verbos anômalos, pois não possuem em seu radical um padrão nas diversas conjugações. Temos ainda um segundo grupo de verbos irregulares que nós estamos chamando de verbos irregulares fortes. Na conjugação destes verbos, o pretérito perfeito do indicativo apresenta um radical diferente do presente do indicativo. Aqui nós percebemos que, diferente dos verbos anômalos, apesar de ainda serem verbos irregulares, há uma certa regularidade entre esses verbos. Qual que é a regularidade? O pretérito perfeito do indicativo vai apresentar um radical diferente do presente do indicativo. Consequentemente, esse radical diferente também estará presente nos tempos verbais derivados do pretérito perfeito do indicativo, que é o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Vejam só, aqui nós temos então essa listinha de verbos: verbo querer, verbo trazer, verbo saber, verbo fazer, verbo dizer, verbo poder, o verbo caber, o verbo estar e o verbo haver. No presente do indicativo, nós temos eles querem e no pretérito perfeito do indicativo, eles quiseram. Do verbo trazer, eu tenho eles trazem no presente do indicativo e eles trouxeram no pretérito perfeito do indicativo. No verbo saber, eles sabem no presente do indicativo e eles souberam no pretérito perfeito do indicativo.
O verbo fazer, eles fazem no presente do indicativo e eles fizeram no pretérito perfeito do indicativo. O verbo dizer, eles dizem no presente do indicativo, eles disseram no pretérito perfeito do indicativo. O verbo poder, eles podem no presente do indicativo, eles puderam no pretérito perfeito do indicativo. O verbo caber, eles cabem no presente do indicativo e eles couberam no pretérito perfeito do indicativo. O verbo estar, eles estão no presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo, eles estiveram. O verbo haver, eles hão no presente do indicativo e eles houveram no pretérito perfeito do indicativo. Deem uma olhadinha nesses verbos, essa lista de verbo. Confiram isso. Se o pretérito perfeito do indicativo vai apresentar um radical diferente do presente do indicativo. Então, nós vamos ver que, apesar de serem verbos irregulares, eles apresentam, então, a mesma irregularidade, que é justamente essa que eu acabei de dizer, ok? Além dos verbos considerados anômalos e os verbos irregulares fortes, nós também temos os verbos irregulares fracos. Nós não vamos apresentar aqui todos os verbos irregulares fracos, somente os que julgamos mais importantes nesse momento. Os verbos irregulares fracos, eles podem ser subdivididos em diversos tipos. O primeiro tipo que nós vamos ver são os verbos que apresentam formas irregulares na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e em todas as pessoas do presente do subjuntivo. São os verbos medir, ouvir, pedir, perder, valer, requerer, parir e prover. Vejam só, no presente do indicativo eu tenho eu meço e no presente do subjuntivo que eu meça. Eu ouço, que eu ouça. Eu peço, que eu peça. Eu perco, que eu perca. Eu valho, que eu valha. Que eu requeiro no presente do indicativo, que eu requeira no presente do subjuntivo. Que eu pairo no presente do indicativo, que eu paira no presente do subjuntivo. Que eu provejo no presente do indicativo e que eu proveja no presente do subjuntivo. Nós podemos perceber que há, então, uma irregularidade na primeira pessoa do presente do indicativo e em todas as pessoas do presente do subjuntivo, ok? O último grupo dos verbos irregulares fracos que nós vamos ver hoje são os verbos irregulares que terminam em IAR. I-A-R. É importante relembrar um termo que nós já estudamos lá nos primeiros vídeos sobre verbos, sobre as noções gerais, que é a classificação em verbos risotônicos ou arrisotônicos. Lembramos que os verbos risotônicos são aqueles em que a sílaba tônica recai no radical do verbo, e os verbos arrisotônicos são aqueles em que a sílaba tônica recai nas terminações do verbo. Aqui nós vamos ver que esses verbos vão apresentar formas risotônicas que são irregulares e são conjugados segundo as regras dos verbos terminados em EAR. Olha só, nessa classificação eu tenho como exemplo os verbos mediar, o verbo ansiar, remediar, incendiar e odiar. Aqui vale lembrar de uma diquinha. Lembrem da palavra Mário. Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Mário, M de mediar, A de ansiar, R de remediar, I de incendiar e O de odiar. É só uma dica para a gente lembrar qual é o conjunto desses verbos. Então, olha essa conjugação. No presente do indicativo, eu tenho o verbo mediar como eu medeio e tenho ainda no presente do indicativo como ele medeia. O verbo ansiar, eu tenho na primeira pessoa como eu anseio e na terceira pessoa como ele anseia. O verbo remediar, eu remedeio e na terceira pessoa como ele remedeia. O verbo incendiar, eu tenho eu incendeio e ele incendeia. E o verbo odiar, eu tenho eu odeio e ele odeia.
ok? Então, esta é a última classificação dos verbos irregulares fracos que nós vamos ver. Lembrem dessa diquinha. São os verbos Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Terminamos, portanto, o estudo sobre os verbos irregulares. O que nós temos que saber sobre os verbos irregulares? Primeiramente, que diferente dos verbos regulares, eles não vão se encaixar totalmente nos paradigmas de conjugação existentes, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira conjugação. Então, não existe regras para a conjugação dos verbos irregulares, mas nós conseguimos, como nós vimos, agrupá-los em grupos que têm características semelhantes em suas conjugações, como os verbos anômalos, como os verbos irregulares fracos e os verbos irregulares fortes. A dica que nós temos para vocês é que vocês copiem no caderno essas tabelas, porque assim facilita a memorização, ok? Continuem acompanhando o material no AVA. Até mais!